Eu sou Eliton Feliciano, conhecido no meio hípico como Elinho. Venho aqui contar um pouquinho da minha história no meio hípico, minha história como cavaleiro, como instrutor, a minha ligação com a Sociedade Hípica Catarinense. Muito jovem ainda estudava, meio período vinha para a hípica, ficava aqui no espaço, olhando os cavalos, passei a ajudar os tratadores, eu tive uma época que ajudei o ferreiro a ferrar os cavalos, e só que antes de chegar na Sociedade Hípica Catarinense, eu já montava cavalo de corrida, eu era jockey. E com isso eu tive facilidade em participar daquela tradicional prova dos tratadores de final de ano, aquela prova de confraternização. Acabei ganhando a prova e depois passei a participar de uma equipe de instrutores aqui. Comecei a ajudá-los a dar aula na escolinha. A partir disso, eu acabei depois ficando sozinho na escola como instrutor. E ao longo do tempo vieram os alunos particulares. Hoje eu conto com uma equipe de aproximadamente aí uns 28 alunos, cavalos, né? Então eu tive a minha época como instrutor, eu tive também uma época que eu me dediquei muito como cavaleiro. Como cavaleiro, eu tive o prazer de participar da equipe que ganhou um título inédito para Santa Catarina, que foi o Campeonato Brasileiro de Sênior por equipes. Como a gente trabalha, né, com todas as idades, eu tive o privilégio também de ter alunos que começaram comigo na categoria de base e foram até ao grande prêmio. Então, alunos que saltaram a categoria mini-mirim, pré-mirim, mirim, pré-júnior, júnior e young. Eu sou feliz em ter participado de vários campeonatos sul-americanos como instrutor, e ao longo desses anos eu também formei uma empresa de transporte de cavalos. Hoje eu conto com 5 caminhões trabalhando. Eu conseguiria tirar do mesmo local, enfim, conseguiria tirar ao mesmo tempo 53 cavalos com esses caminhões. O espaço que eu tenho hoje com a minha equipe é um espaço privilegiado, né? As instalações da Sociedade Hípica Catarinense me proporcionaram tudo isso. A Sociedade Hípica Catarinense me proporcionou isso, com uma pista de 90 por 50, a gente tem uma pista indoor, temos na verdade 2 pistas indoor, 2 pistas outdoor, e com isso facilita bastante, né? Os campeonatos geralmente acontecem aqui dentro da Sociedade Hípica Catarinense, e facilita muito o nosso dia a dia, o nosso trabalho, a nossa logística, né? Eu tenho aluno que vai iniciar agora na varinha no chão, mas tem um aluno que pula a prova de master, tem um aluno que hoje na minha equipe tem título de campeão brasileiro individual, campeão brasileiro por equipe. E também eu tive o privilégio de formar cavalo desde a categoria de base, né, que são ali aquelas provas de 4, 5 anos, e levar o cavalo até o grande prêmio. Então isso para mim é uma satisfação enorme poder hoje falar sobre essa trajetória, poder contar um pouquinho da minha história, né, poder ver a evolução tanto do aluno, né, quando você pega ele naquele sistema de escola de equitação
e leva ele para o nível de alto rendimento, assim como a gente faz com o cavalo também, que inicia ele nos primeiros saltos, na primeira varinha no chão, a chegar num grande prêmio. Eu prezo muito por uma base sólida, né? Por ter os meus alunos bem organizados, que eu penso que se a pessoa não consegue se organizar a cavalo, como ela vai conseguir organizar o cavalo dela? Então eu tenho como prioridade no meu trabalho fazer com que os alunos montem com uma boa posição, que montem de uma forma segura, para poder depois passar isso tudo pro cavalo que ela está montando e evoluir com a margem grande de segurança, né? E técnica, né? Prevalecer a técnica a cavalo. Então, se você tem um bom posicionamento a cavalo, automaticamente você está bem equilibrada, você está organizado o suficiente para poder organizar o cavalo que você está conduzindo, né? Gratificante também saber que a gente pode contar com esse espaço, contar com essa equipe e contar com esse bicho que é especial demais, que é o nosso querido cavalo, né? A gente tem que respeitar tanto o tempo do cavalo quanto o tempo do aluno. É importante que a gente consiga fazer a leitura dessas situações, né? E então eu prezo muito pela boa formação, pela base, por fazer uma coisa segura. Ao longo desses 36 anos envolvido no nosso meio hípico, com cavalo, com aluno, a gente aprende a fazer a leitura, né? Que tipo de cavalo cada aluno tem que montar, o cavalo que serve para aquela hora específica daquele cavaleiro, né? Para cada nível de cavaleiro, para cada fase do cavaleiro, a gente tem que ter um cavalo específico. Então, ao longo desses anos, eu acho que a gente consegue fazer bem essa leitura. Eu costumo dizer que assim, vamos tentar adaptar o aluno ao cavalo. Tentar adaptar o cavalo ao aluno fica complicado, né? Mas a gente, usando N formas de trabalho, a gente consegue sim adaptar o aluno àquele cavalo, àquela situação, àquela categoria, e isso só com anos de experiência para a gente conseguir fazer isso de uma forma tranquila, né? Esse aluno que veio da categoria escola pode ser o futuro aluno da prova de 1,40 m, da prova de Yang, o futuro cavaleiro Amazônia de Grande Prêmio. Então, só que para isso precisa de todo um trabalho bem feito, bem elaborado, fazer a leitura correta, trabalhar no sistema correto. Por isso que eu prezo muito, sim, a segurança, uma base sólida, tudo dentro de um quadro assim, muito seguro, tanto para o aluno quanto para o cavalo, né? Se você tratar um cavalo de alta performance como um cavalo de escola, ele vira um cavalo de escola. Agora você tem que conseguir também manter esse cavalo de alta performance de uma forma que o teu aluno consiga crescer e evoluir até conseguir montar nesse cavalo de alta performance. Então, para isso, quando montar no cavalo, você tem que montar pensando no seu aluno, né? Pensando no que ele vai fazer, de que forma eu tenho que deixar o cavalo pronto para esse meu aluno montar. Então, eu acredito que é uma coisa que eu consegui diferenciar bastante, que eu consegui fazer
que eu consigo fazer é realmente passar o cavalo para o meu aluno da forma que ele precisa para aquela situação. Bom, então hoje eu consigo manter bem a minha equipe como instrutor ao longo desses anos, né? Eu ainda estou atuando como instrutor, participo de vários campeonatos, ainda tô na ativa como cavaleiro. Eu hoje tenho atualmente aqui uns 4 potros que a gente está iniciando, também com a intenção de fazer virar cavalo de alta performance e de fazer virar cavalo de grande prêmio. Não tem como negar a paixão pelo cavalo, a paixão pelo esporte, e isso faz a gente renovar, querer aprender cada dia mais, querer evoluir, ver tudo acontecer ao nosso redor de uma forma tranquila, segura, e ter o privilégio, né, de montar no que eu considero a nave-mãe do hipismo catarinense, que é a Sociedade Hípica Catarinense. Falando um pouco agora sobre os caminhões, né? Eu tenho esse caminhão aqui que transporta até 11 cavalos, com um salão grande também para carregar material. É um caminhão trucado, o entre-eixo dele é longo, isso gera bastante conforto para os cavalos. Cada cavalo viaja no seu box, né? O caminhão tem rampa traseira para poder os cavalos entrarem. Os boxes são tudo em uma medida que fica agradável para colocar qualquer tamanho de cavalo, né? Porque a gente acaba lidando com os cavalos de até 1,80 m de altura. Então todos os caminhões têm uma medida adequada para esse tipo de cavalo. Os caminhões todos têm a rampa, né? Geralmente a gente usa o embarcador também, para não ficar tão íngreme assim a rampa, para gerar um pouquinho mais de conforto para os cavalos. E depois disso a gente tem aqui para cada cavalo, né, tem o seu box. Então cada cavalo viaja no seu box, né? Então, cada cavalo viaja com a cabeça para um lado. A gente conta com todas essas janelas aqui. Tem uma boa entrada de ar lá na frente, para isso gerar aí conforto para os cavalos, né? Tem um amarrador. Então esse primeiro cavalo, que seria o último cavalo do caminhão, né? Ele viaja com a cabeça para cá. O outro com a cabeça para lá, cada um viaja com a cabeça para um lado, né? Tem uma borracha grande aqui no assoalho do caminhão, então isso tudo aqui vai gerando conforto para os cavalos, né? Uma borracha de aproximadamente 8 milímetros para dar conforto para os animais. Cuidado que a gente tem que ter ali com os caminhões, com o embarque dos cavalos, né? É justamente aquilo que nós mostramos ali. A qualidade da rampa, né? Aquelas travessas para os cavalos não escorregarem, as borrachas, né? Tanto na rampa quanto na parte interna do caminhão. Então, se vocês notarem ali, todos os boxes ele tem borracha para a mão do cavalo, ele tem borracha para o pé, ele tem borracha para as laterais, né? Um cuidado que a gente tem aqui também com esse transporte na manutenção dos caminhões, né? Que todo ano a gente para os caminhões, paramos todos, a gente dá uma geral em todos os caminhões, a gente revisa assoalho. Os meus caminhões eles contam com 2 assoalhos, o que vem de original de fábrica, e eu costumo colocar mais um assoalho de 18 milímetros para depois colocar a borracha em cima. A higiene
a higienização dos caminhões. O caminhão chegou de viagem, a gente tira todo o esterco, toda a urina, deixa o caminhão aberto, deixa arejado para sair aquele cheiro e conservar o caminhão também de uma forma agradável, né, e segura. Uma coisa que eu faço também, que muito importante, é a preparação para quem vai dirigir esses caminhões, né? Então sempre que chegou um motorista novo para participar, ele faz várias viagens com um motorista experiente antes dele tomar um caminhão carregado de cavalo sozinho para uma viagem. Então isso é uma coisa assim que a gente tem que ficar atento. Eu costumo tomar bastante cuidado com isso, porque a maneira que a pessoa para o caminhão, a maneira que a pessoa arranca o caminhão, isso garante o cavalo chegar ou não chegar bem para um campeonato, né? Tenho aqui com os meus caminhões, né, a parceria da Galopo, né? Tenho parceria do Rude Horse, Santa Bárbara, da Jaguar Land Rover, né, que é a Top Car, a Bioecos, da Michelin, né, Car Drive, a R Equestrian. Há muitos anos também uma das primeiras parceiras da gente sempre foi a Orcegups. Então tá aí também mais essas pessoas que vieram para agregar e somar com todo essa nossa história, né? Fala, galerinha, gostaram do vídeo? Então, ó, galopa o dedo no like para prestigiar aí os nossos atletas e professores que fizeram esse vídeo com carinho para vocês. E não esquece de saltar com a mão do cavalo em cima desse botão que tem inscrever aqui embaixo. Se você tiver tempo, assiste o vídeo que vai aparecer aqui do lado para vocês.